Saudações, eu sou o William Moraes e essa é a minha Pokémon, a Nix, que fez questão de virar a cara e ficar para trás. Dá um oi pro pessoal. Dá um oi pro pessoal. Eu vou compartilhar um relato com vocês que é de 2019. Um daqueles relatos que, para mim, mostra muito de como pode ser. E quando eu digo pode ser, não é que eu esteja duvidando que seja, e sim porque é uma das formas de interação de quem ainda está com o corpo físico e quem já perdeu um corpo físico. E o relato é do dia 3 de fevereiro de 2019. Então, 1 ano e 1 mês depois do acidente que levou o meu amor daqui. E essa experiência com ela. Eu quero compartilhar porque aqui tem uns detalhes que eu considero de progressão, de entendimento meu, de postura minha, para com ela, ciente da situação toda. Esse relato eu nem reli muito por alto, eu reli um pouco só por alto, para saber se eu já tinha lido ele para vocês ou não, e eu considero que não. Ainda não consegui organizar meus vídeos, colocar data do relato em todos os títulos. Eu passei a colocar desde que a Lígia, tenho quase certeza que foi ela que me deu essa dica, porque eu não tenho tido tempo, eu tenho trabalhado muito mesmo fora do canal, porque preciso. E é isso, vamos em frente. Eu consegui sair do meu corpo com consciência no meio da noite, embora com dificuldade, e só fui enxergar quando eu estava lá fora na rua, bastante longe do corpo. Isso é comum, projeção às cegas, que chamam, né? Eu saí sem enxergar, mas eu conheço o meu quintal, conheço a minha casa, o meu quintal, então eu só vou. Saio atravessando, eu posso atravessar tudo, eu vou. Em algum momento longe do corpo, eu vou acabar enxergando, porque é muito comum sair e não enxergar nada por estar sentindo o que o corpo está sentindo. É um reflexo. O corpo está em repouso, com os olhos fechados, né, e tudo escuro, e isso acaba refletindo. É uma das razões. A mais relevante, a mais comum. Andei pelo bairro e fui parar na escola que estudei, da 1ª à 4ª série, na Avenida de Cima. Eu até falei desse lugar, né, dessa escola, num relato recente. Lá dentro eu andava na parte de cima, olhando as salas, e cada uma delas tinha algo a ser ensinado, no sentido de projeção astral. Essa capacidade de sair com lucidez. E parei ao lado de uma, e nela tinha uma placa dizendo que era possível ali testar a sensação tátil no astral. E eu pensei, não preciso entrar numa sala para isso, eu nem tenho tempo, eu posso acordar a qualquer momento. E do lado da placa apareceu, do nada, um coral marinho, cheio de detalhezinhos, assim, aquelas pontinhas, né? E eu coloquei a mão nele para sentir. E me deu gastura, que me fez rir, me fez sentir uma certa gastura, porque era um tanto áspero e tão real que realmente me impressionou. E eu senti que eu ia acordar e pensei, não quero voltar ainda. E não deu, acordei.
Estava com a barriga para cima, eu raramente durmo assim. Uma posição que eu não uso, nem consigo dormir nela. Achei curioso eu estar assim e ter a experiência. Eu abri a porta do meu quarto para Nix sair e, como já comentei, mas como eu tenho feito sempre exercícios energéticos antes de dormir, aqui é uma curiosidade, que eu já comentei em outros vídeos. É muito comum eu sentir a Nix pulando e andando pela cama e eu acender a luz antes de dormir. Eu deitei e estou fazendo exercício. Então eu sinto a Nix andando muito perto de mim, ou pulando da cama, né, para o chão. E eu acendo a luz para ver se é ela mesmo, porque já aconteceu de eu senti-la andando do meu lado e mexer o pé e senti-la lá no final da cama. Então eu acendi a luz para ver se era ela mesma. Na verdade, ontem ela não só... porque aqui é o relato do dia anterior, né? Eu não só escutei ela subir na cama, como ela miar. É porque tinha uma caminha no chão também, às vezes ela dormia lá. Como ela miar, mas ela tinha acabado de deitar para dormir. Então, talvez a projeção para o gato, né, para o animal, seja mais rápida. E nem percebe que estão no corpo astral, né, estão por ali. Enfim, só essa curiosidade aqui, que aconteceu na noite anterior, enquanto eu fazia exercícios, eu escutei ela miando, andando do meu lado e miando, e não era ela, porque ela estava dormindo. Então eu voltei a deitar depois que eu abri a porta para ela e adormeci. Eu não vi a saída, não foi uma saída clássica como a outra, né? Que eu vi a saída, quer dizer, nem posso dizer que vi porque eu estava sem enxergar, mas eu estava consciente da saída. Aqui não, eu já me vi, teve aquela coisa de desacelerar e tal, e já me vi com o meu amor num quarto de hotel. Ela conversava feliz e eu percebi que ela não sabia o que tinha acontecido. Minha lucidez de saber que estava fora do corpo existia, embora eu não tivesse visto a saída até ali. A minha lucidez foi acionada nesse momento, né? Eu já estava com ela, já estava há um tempo com ela. Passamos muito tempo juntos. Assistimos a desenhos. Ela comeu pizza e eu me emocionei com essas coisas simples que ela gostava de fazer. Ficamos realmente muito tempo juntos e em determinado momento eu pensei que talvez eu estivesse ali para ajudá-la no processo de adaptação e que deveria fazer isso com muita cautela. Então eu perguntei o que ela achava que acontecia depois que morríamos. E ela disse que, de verdade, não sabia. Mas ela parou de sorrir nesse momento e olhou pela janela. E eu, muito consciente, resolvi fazer só mais uma pergunta e falei: e se for exatamente como isso aqui? E aí a expressão dela ficou muito séria e a pele dela mudou de tom para algo muito escuro roxo, um tom de roxo muito escuro por completo, o corpo dela inteiro, para vocês verem como é a questão psicológica lá, né? E eu percebi que não era o momento para ela. Aqui, essa experiência já foi depois de ela saber que tinha acontecido. Porém, foi relativamente perto de uma fase mais complicada, que foi o final do ano anterior. Então, poderia ser um daqueles momentos nos quais, para descanso, ela esquece. Não tenho certeza, inclusive, se era ela, né? Então, o que eu posso presumir é que se foi dentro dessa condição de continuar o processo. E percebi que não era o momento. E aí, eu disse que era um assunto ruim, que podíamos deixar para lá. E olhando pela janela com ela, porque eu me aproximei para abraçá-la, vimos um carro preto parar
e um homem saltou dele, invadindo o hotel com uma certa urgência. E nós estávamos no segundo andar. Eu saí do quarto onde estávamos, fui olhar a porta. Deixei meu amor lá, porque fiquei preocupado com aquele homem. E tinha uma antessala do tamanho do quarto, né, do lado, mas era dividida em uma parte que era uma cozinha e a antessala, a sala, né? E era separado por uma parede de vidro. Depois da parede de vidro tinha a porta que dava acesso ao corredor. Então eu tranquei essa porta e, na verdade, eu passei pela porta de vidro, tranquei a porta de vidro e fui trancar a porta desse apartamento. Depois que eu tranquei, por alguma razão eu tive medo do homem, ou achei que ele estava atrás de mim. Eu soube de alguma forma que eu era o alvo. Então eu pensei que se eu acordasse, o meu amor ficaria segura, porque o homem não me acharia, ou viria atrás de mim. Tentei acordar e eu não consegui. Tentei mais de uma vez e foi estranha a sensação de não conseguir. Aqui já aconteceu algumas vezes comigo, umas 3 ou 4. Então essa foi provavelmente a primeira. Isso aqui, inclusive, foi antes da experiência que eu relatei no canal Afinal que Somos Nós. Mas foi temporário e acabou resolvendo depois. Eu não consegui, e tem algumas pessoas que têm essa sensação de não conseguir e chegam a achar até que estão presas numa realidade paralela. E passam muito tempo lá, tá? E eu acho que é proposital, eu acho que é um treino. E permanecermos lá pode ser por influência de alguém que está monitorando a gente. Então eu tinha que ficar. Eu voltei para o quarto atravessando o vidro. Eu até já tinha trancado. Então eu só atravessei porque eu lembro de pensar que meu amor não ia ver eu atravessando o vidro. E por isso não ia se alarmar, já que para ela estávamos num cotidiano comum. Mas o apartamento não era diferente, não sei qual era. O homem não chegou a ir até nós. E eu fiquei com meu amor mais um pouco e não me lembro o que aconteceu depois, porque eu geralmente repasso a lembrança toda assim que eu acordo. E geralmente acordo no meio do processo. Mas dessa vez não, eu fiquei com ela e eu fui acordar horas depois e já estava sonhando quando isso aconteceu, outros contextos e outras situações. Fiz muita coisa depois desse hotel e a minha memória não transferiu tudo. Não foi transferido tudo para a memória do cérebro. Ficou lá. Aqui eu falo, né, minhas considerações já, que é não saber, não ter certeza se era o meu amor. Falo aqui que se foi ela, está nesse momento de oscilar entre lembrar e não lembrar para trabalhar. Eu falo aqui honestamente, pode ser um tratamento eficaz, principalmente quando ela tem a opção de interagir com pessoas que ela ama. E aqui até escrevi, né? Imagine se... É porque, na verdade, esse relato eu postei num grupo de estudos que eu tinha no Facebook, para os meus amigos do Excalibur, que tinham interesse. Mas eu vi que o interesse deles não perdurou, então parei. E eu escrevi para eles, imagine se, assim como vamos para lá, quando dormimos, ela pudesse vir para cá e pudéssemos esquecer o que aconteceu por um tempo para ter um momento bom, livre de pesar. É mais ou menos a situação. E aqui eu falo que eu não tenho certeza, né, que é possível. E o que eu tiro dessa situação é que eu tive tempo para ter cuidado e treinar a minha abordagem
para alguém numa situação como essa, alguém que eu amo, né? E me importo muito. E aqui eu falo que eu acho que poderia ser ela, poderia ser um teste para mim, poderia ser as duas coisas. E eu lembro aqui, eu escrevi aqui, mas era tão ela, o jeito dela, a energia dela, o jeito de sorrir, de falar. E eu lembro que comentei da pizza, enquanto ela comia, que a pizza tinha uma massa muito cheia. E ela dizer, talvez não saudável, mas com certeza gostoso. E sorrir antes de morder com satisfação o pedaço de pizza. E me fez muito bem vê-la bem. E eu não comi, e era comum eu não comer, porque eu não como carne, não como queijo, essas coisas. Então, quando tinha uma situação de pizza, assim, eu não comia. Quando não tinha uma, basicamente, de palmito e tomate seco. Massa, palmito e tomate seco. E essa é mais uma das experiências que eu tive. Eu não sei quantas experiências eu tive com o meu amor, mas eu considero que eu pude acompanhar o processo de adaptação dela lá, e isso ter me ajudado aqui. Devem ter sido mais de uma dúzia de experiências que eu considero que eram ela. Mas foram dezenas. Dezenas com ela que não eram ela, eu percebia no meio do processo, o ser mudava de forma. Mesmo assim, foi uma oportunidade. Eu estou compartilhando isso com vocês porque levantar essas questões é importante. Eu sempre acho que podemos nos preparar um pouco melhor, aproveitar esses momentos com as pessoas, essa lembrança de aproveitar coisas simples, momentos simples. Eu fiquei lá muito tempo com ela, só me deliciando de poder estar com ela. Coisa que a gente pode fazer aqui. E também trabalhar a nossa força de compreensão para quando estivermos numa situação dessa, acelerarmos o processo e podermos fazer interações com lucidez maior. Quando estivermos lá, não precisarmos desse esquecimento, que provavelmente acontece de várias formas. Naturalmente, se a pessoa se mantém por aqui, ou induzida, como forma de terapia. E aí não dá para saber exatamente qual o caso. Mas para mim sempre tem alguém monitorando e olhando. O que eu chamo de cima, né? Talvez metaforicamente, talvez até do lado, só que eu não consigo ver, e nem ela, frequências, né? Como na sala de aula. Eu estava no colégio e eu falei, não vou entrar para testar isso aqui. É como se alguém tivesse falado, olha, mas testa aqui então. E fez aparecer um coral. A sensação era muito, muito, muito física. É maravilhoso poder constatar isso com tanta lucidez lá fora. É o que eu trouxe para vocês. Muito obrigado por sua atenção. Deixe comentários, perguntas. As perguntas eu geralmente estou levando para a live de terça-feira e começo respondendo perguntas que já foram feitas e deixadas aqui. Aliás, eu respondo aqui nos comentários e levo para lá o que eu acho legal de compartilhar com as pessoas por ser uma dúvida coletiva, ou poder ser algo que vai agregar a todo mundo. E aí a gente continua com a live, eu respondendo o que as pessoas vão perguntando lá, ou dando a minha opinião, né? Porque nem sempre eu tenho respostas para tudo, ou a minha resposta é que eu não tenho resposta, ou não tenho certeza, mas é uma conversa legal. Tenho visto que ajuda as pessoas a terem uma outra perspectiva, olhar para outro ângulo. Às vezes uma indicação de, mas você já pensou desse jeito? E é legal. Eu tenho lido alguns trechos autobiográficos lá de vivências e as pessoas têm gostado. Calma, só vou fazer um carinho. Às vezes ela... Não põe a mão em mim não, cara. Não põe a mão em mim não, cara. Mas ela gosta de um carinho.
aquilo que eu falei, né? Eu sempre passo muito a mão nela, ela sempre pede de manhã que eu passe muito a mão nela. Mas agora ela só quer dormir. Então deixarei você dormir. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.